Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal porque o tema de hoje é crucial. Um anelo, o tenista Andre Agassi, plasma e robô sem cérebro. Parece uma pergunta de pegadinha, né? Mas acredite, a resposta para o que eles têm em comum conecta os pontos de uma forma que vai definir a próxima década da tecnologia. E essa conexão que a gente vai desvendar hoje. Certo. Vamos começar pela primeira grande fronteira. A inovação de ponta hoje está focada em uma coisa: fazer a tecnologia ser uma extensão tão natural nossa que ela praticamente desaparece. Estamos falando de interfaces que se integram ao nosso dia a dia de um jeito invisível. E olha só, a gente tem dois exemplos perfeitos disso na mesa. De um lado, o Stream AI Ring, um anel que captura nosso input mais íntimo, a nossa voz, as nossas ideias. Do outro, o Agassi Intelligence, que analisa nosso input externo, o movimento do nosso corpo. São caminhos diferentes, mas que levam para o mesmo lugar: integrar a inteligência artificial na nossa vida sem atrito. Olha que sacada interessante a desse anel. Ele não fica ouvindo o tempo todo. Você tem uma ideia? Dá um toque nele, sussurra e pronto. Ele transcreve. É o que estão chamando de um mouse para a sua voz. E o mais genial é a função voz interior, que usa a tecnologia da Eleven Labs para criar uma versão da sua própria voz. A sensação não é de falar com um assistente, mas de organizar os seus próprios pensamentos. E essa frase do CEO da Sandbar resume perfeitamente o problema que eles querem resolver. É o atrito. Pensa aí. Quantas ideias brilhantes já se perderam só porque o ato de parar, pegar o celular, abrir um aplicativo e digitar quebra totalmente o nosso fluxo de raciocínio. O anel quer basicamente eliminar essa barreira. Agora, vamos do pensamento para o corpo com a Agassi Intelligence. Aqui, a IBM usa sua plataforma de IA, a Watson X, para analisar vídeos de atletas amadores. A grande meta é democratizar o acesso a um treinamento de altíssimo nível. Ou seja, você manda um vídeo seu jogando e recebe uma análise técnica, que até então era algo restrito para a elite do esporte. É literalmente ter um técnico de IA no seu bolso. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, um blog de IA ou um site para o seu projeto, você vai precisar de uma boa hospedagem. Para isso, eu recomendo a Hostinger. É rápida, segura e tem um dos melhores custos-benefícios do mercado. Conseguimos um cupom exclusivo de 20% de desconto para os inscritos aqui do Briefing. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Ok, agora a gente vai dar um salto. Vamos sair das aplicações que a gente vê no dia a dia e mergulhar na ciência pura, fundamental, naquela que reescreve o que a gente achava que era possível. É aqui que a verdadeira revolução de longo prazo está sendo cozinhada. Para a gente entender o próximo avanço, primeiro tem que entender o problema. A ciência de atos segundos estuda coisas que acontecem numa velocidade absurda, tipo o movimento de um elétron. O problema é que as lentes de vidro que a gente usa hoje simplesmente não dão conta. Elas distorcem os pulsos de luz que são necessários para enxergar isso. É como tentar tirar uma foto nítida da asa de um beija-flor com a câmera do seu primeiro celular. A imagem sai toda borrada. E a solução para isso é simplesmente brilhante. Pesquisadores do Instituto Max Born criaram uma lente feita de plasma. Isso mesmo. Eles basicamente transformam gás hidrogênio em plasma e o próprio plasma se molda numa lente perfeita que consegue focar esses pulsos de luz super rápidos com mais de 80% de eficiência sem nenhuma distorção. Isso abre a porta para experimentos que eram, até então, fisicamente impossíveis. E se você achou que uma lente de plasma já era coisa de ficção científica, se prepara para essa frase do professor Antônio Forte, lá de Oxford: robôs que são seus próprios cérebros. Isso descreve perfeitamente a segunda quebra de paradigma na ciência fundamental que a gente viu essa semana. Dá uma olhada nesse comparativo porque ele mostra o tamanho da revolução. A robótica tradicional, que a gente conhece, depende de um cérebro central, uma CPU e de programação. Já essa robótica fluídica de Oxford não tem nada disso. Ela é movida só com pressão de ar. O comportamento complexo, o movimento inteligente, não é programado. Ele emerge, ele nasce da interação física do robô com o ambiente. Certo, a gente viu anel inteligente, Andre Agassi, lente de plasma e robô sem cérebro. Agora é a hora de amarrar todas essas pontas e entender o que isso tudo significa junto. E aqui está a grande sacada, o ponto que conecta tudo. A verdadeira aceleração da tecnologia acontece quando a inovação avança em duas frentes ao mesmo tempo. Na interface, que é o quão fácil é usar a tecnologia, e na física fundamental, que é o que a tecnologia é capaz de fazer.
Uma frente torna a tecnologia usável, a outra expande os limites do possível. Então, a primeira frente é essa da interface. É sobre tornar a tecnologia invisível. O anel que captura suas ideias, o app que vira seu técnico pessoal, eles são exemplos perfeitos de como estamos removendo as barreiras. A tecnologia finalmente está se adaptando a nós e não o contrário. Já a segunda frente é a da física. Ela não cria produtos para a gente usar hoje, ela cria as plataformas para o futuro. A lente de plasma pode ser a peça que faltava para a computação quântica decolar. Os robôs fluídicos abrem caminho para máquinas que operam em ambientes extremos, onde a eletrônica comum simplesmente não sobrevive. Eles são a base para os produtos de amanhã. E isso nos leva à pergunta final. Imagine o que acontece quando essas duas frentes se encontram de verdade. Quando uma interface tão intuitiva quanto um anel puder controlar uma tecnologia tão radical quanto robôs fluídicos. Qual barreira entre o nosso pensamento e a ação direta no mundo físico vai ser a próxima a cair? Obrigado por assistir ao briefing. Se essa análise te ajudou a conectar os pontos, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a análise de amanhã. Até a próxima!